galerinha da micro. E aí, avançando nos estudos? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a microbiologia do leite e seus derivados. Pronto para a nossa terceira videoaula? Então, como temática da nossa videoaula número 3, nós vamos nos basear na aula 3 da apostila, que tem como tema microbiologia do leite e seus derivados. Então, como um dos objetivos, da nossa aula, nós temos que estudar os micro-organismos relacionados com as transformações tecnológicas e beneficiamento do leite e seus derivados, abordando os fatores que podem influenciar positivamente e negativamente essas transformações. Então, o leite é a principal fonte nutricional da maioria dos animais mamíferos, incluindo o humano no início da sua vida. Isso porque possui uma grande quantidade de lipídios, proteínas, água, carboidratos, em especial a lactose, vitaminas e minerais. O leite é considerado um alimento altamente perecível justamente por ser rico em nutrientes, e favorecer o desenvolvimento microbiano. Também apresenta um pH favorável para o desenvolvimento desses micro-organismos. Não possui barreiras naturais, que possam inibir ou reduzir o crescimento microbiano. E também é produzido naturalmente a uma elevada temperatura, e gira em torno de 37 graus, favorecendo diversos micro-organismos, em especial as bactérias. Então, a microbiologia do leite ela vem associada ao próprio processo de obtenção do leite. Então, o leite ele já possui contato com o micro-organismo ainda no interior do úbere, que esses micro-organismos eles acabam penetrando até o úbere através de canais galactóforos, e ao deixar a glândula mamária pelo orifício do teto. Então, automaticamente a gente pode associar leite a micro-organismos, Isso porque o leite é um alimento que ele já vem com a carga de micro-organismos associada. Então, mesmo em condições de animais saudáveis, obtidos a partir de animais saudáveis, o leite ele vai ter uma população, uma microbiota que gira em torno de 1.000 até 1 milhão de unidades formadoras de colônia por ml. Essa flora natural do leite, ela normalmente é formada por micrococos, estreptococos, bactérias gram-positivas esporuladas ou não, e algumas bactérias gram-negativas. Então, são fontes potenciais da contaminação do leite o próprio animal, e aí a gente pode diferenciar entre as fontes endógenas, como o úbere e outros órgãos, como já vimos, as exógenas, e aí nós teríamos o pelo, o próprio pelo do animal, as fezes e também urinas. Temos as fontes de contaminação relativas ao ambiente, como o estábulo. Então, o estábulo, por exemplo, é quando não mantém condições de higienização adequadas. Isso aumenta muito o risco de contaminação. As sujidades visíveis ao olho nu, essa daqui nem precisamos exemplificar demais, mas, por exemplo, essa daqui que tem condições de se manter uma higienização adequada, nós vemos que isso não é observado. E também o ar e poeira. Além disso, nós vamos ter como fonte de contaminação os próprios tratadores, e também utensílios, como recipientes sujos ou lavados com água contaminadas ou armazenados em ambientes impróprios. Então, na dúvida, a gente sempre deve optar pelas boas práticas de criação e manejo, também pelas práticas de higienização sempre, e zelar pela saúde e bem-estar do animal. Então aqui nós temos meios, exemplos de como podemos
aumentar, melhorar a qualidade do leite, né? Seja por ordem automática, mecanizada, uma boa higienização do teto e também pela visita regular, acompanhamento dos animais por um médico veterinário, né? Visando a garantir a saúde e o bem-estar animal. Então, a microbiota associada ao leite, ela pode ser dividida entre os micro-organismos benéficos, os prejudiciais, os patogênicos e os saprófitos, né? Os benéficos, eles são necessários para a fermentação, para a formação de aromas e decomposição de proteínas de interesse. Os prejudiciais, eles vão provocar também transformações, mas essas são indesejáveis, como exemplo os deteriorantes. Os patogênicos são contaminantes do leite, né, que podem contaminar o leite em qualquer etapa do processamento e tem a capacidade de causar danos à saúde do consumidor, né? E os saprófitos são micro-organismos detectados no leite por acaso, mas que não provocam nenhum tipo de interferência, seja ela positiva ou negativa. Então, a flora normal do leite, né, ela pode ser dividida em flora normal homofermentativa, onde os micro-organismos produzem principalmente ácido lático. Esses são exemplos de Streptococcus cremoris, o Streptococcus lactis, o Lactobacillus bulgaricus e o Lactobacillus acidophilus. Já a flora normal heterofermentativa, a gente vai ter a produção do ácido lático, mas juntamente com ele, quantidades significantes ou relevantes de outros compostos, como o dióxido de carbono, o ácido acético, alguns álcools e outros, né? Então, são exemplos de uma flora normal heterofermentativa, os Streptococcus diacetilactis, os Streptococcus thermophilus, o Leuconostoc destranicus e o Leuconostoc citrovarum. Então, esses micro-organismos, né, essa microbiota, ela pode causar alterações no leite, né? Por exemplo, a alteração de sabor e aroma, né? A produção de aroma de caramelo ou queimado no leite está associada ao Lactobacillus lactis da variante Maltigenes, né? Ou, por exemplo, o odor de estábulo, que está associado ao Enterobacter, o odor de batata, que está associado à Pseudomonas muscidolens, e o odor de peixe, que está associado a Aeromonas hydrophila. Também pode ocorrer alteração de cor, né, como a produção de um leite azulado, ou um leite mais avermelhado, um pouco rosa, ou leite também amarelado. E para cada uma dessas características, nós vamos ter alguns micro-organismos associados, como a Pseudomonas cincinnea, que provoca essa cor azul na parte no leite como um todo. Já na parte cremosa, ela tem a capacidade de gerar uma coloração amarela, assim como o flavobactério, né, que tem a capacidade de gerar a coloração amarelada em todo o leite. O vermelho já pode ser produzido pela Serratia marcensis e o Micrococcus roseus, né? Outra alteração importante na propriedade organoléptica do leite é a rancidez, né? Que aqui pode ser causada por bactérias que têm a capacidade de hidrolisar ou oxidar lipídios, né, como a Pseudomonas, as alcaligênes, os bacilos, os proteus e os clostridiums, né? Mas também a rancidez ela pode ser provocada por alguns bolores e leveduras. Outra alteração importante é a alteração da viscosidade, né? Como alcaligene viscolates, ele aumenta a viscosidade superficial do leite, né? E outras bactérias, como algumas da espécie Enterobacter, de espécies Lactobacillus ou Lactococcus, e também a Klebsiella oxytoca, que aumenta a viscosidade do leite de forma dispersa, né? Ou seja, todo leite tem a capacidade de deixar todo o leite viscoso.
Outra alteração é a produção de gás, né, realizado principalmente por coliformes, clostrídeos e algumas espécies de bacilos, né? Essa produção de gás, ela normalmente vem associada à acidificação do leite. Okay? Então, o leite obrigatoriamente ele deve passar por um tratamento adequado, né? Pensando isso na sua conservação. Então, uma das etapas é a filtração, o resfriamento, a filtração e clarificação do leite após o resfriamento, a padronização da quantidade de gordura, a pasteurização, e aqui a gente faz um adendo para os 3 tipos, né? A pasteurização rápida, lenta e ultra rápida, né? Que tem a tendência de esterilizar o leite, para depois seguir para o armazenamento, o beneficiamento ou o envase. Né? Então, sempre que a gente chega no mercado, a gente vê que existe um tipo de leite, que é um leite, normalmente a gente se refere a leite de saquinho, que está sempre numa geladeira, né, numa temperatura baixa. E também existe o leite de caixinhas, que ficam expostos na prateleira em temperatura ambiente. Né? Embora nós, aqui no Brasil, assim como acontece em outros países em desenvolvimento, ocorre um maior consumo de leite de caixinha, né, em relação à preferência de saquinho. Né? Contudo, o leite de saquinho, o leite pasteurizado, né, e não o leite esterilizado, ele conserva diversas propriedades benéficas para o consumidor que é perdida na de caixinha. Por exemplo, o leite em saquinho ele vai ter micro-organismos benéficos, né, para o consumidor. Ele tem também a capacidade de preservar mais vitaminas do complexo B e D, não contém conservantes e mantém um sabor original. Então, essas são algumas das características que o leite pasteurizado conserva. Né? E é perdida, ou parcialmente perdida, no caso da esterilização do leite, ou leite de caixinha. O leite pasteurizado ele vai ser dividido em 3 tipos. O tipo A, que vai ter cerca de 500 bactérias por ml. O tipo B, que vai ter 40.000 bactérias por ml. E o tipo C, que vai chegar a atingir cerca de 150.000 bactérias por ml. Né? Esse tipo C é o principal utilizado na produção de iogurte, né? Obviamente pela sua quantidade de micro-organismos. Okay? Outra diferença é que o tipo de leite pasteurizado ele pode também refletir as condições de higiene, ordenha e o local de pasteurização e envase. Por exemplo, entre o leite tipo A e o tipo B, a principal diferença é que a ordenha deve ser mecanizada para ambos, mas o tipo A, a pasteurização e o envase deve ocorrer no mesmo local de produção. Então, outro método de conservação importante do leite é a fermentação lática, né, que protege o leite contra a decomposição durante algum tempo e impede o crescimento de bactérias patogênicas. Normalmente, essa fermentação lática está associada a uma cultura starter, né, que aqui a gente utiliza especificamente para falar da utilização do Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Porém, toda a fermentação lática ela é necessária ter um inóculo inicial de um micro-organismo previamente conhecido, né, ou da maioria daquela espécie. Ok? Então aqui está as diversas delícias do leite que podem ser produzidas, mas eu queria trazer aqui para vocês em um novo contexto, né, o kefir, que tem se difundido muito, principalmente aqui no Brasil, mais recentemente, né, como um alimento funcional. Daí, a tarefa que vocês devem realizar no AVA vai ajudar vocês a compreender a função do kefir. Existem 2 tipos de kefir e aí eu aguardo a realização da atividade. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá? Novamente, fiquem atentos ao AVA. Com essa aula a gente encerra
o bloco de aulas para a AV1, né? Então eu quero desejar boa sorte e continuem persistentes, que vocês têm gerado os bons resultados, principalmente no AVA. E também assim será na nossa avaliação 1. Um abraço.